Olá, eu sou Leonardo Kitsune. Danilo Caneda. E como tá difícil da gente arranjar uma hora de se juntar e gravar juntos, a gente tá experimentando esse formatinho aqui via Skype pra fazer uma gravação pra vocês de um bate-papo / review aqui. A gente não fez roteiro, pauta, nem coisa nenhuma. A gente só acabou de assistir Be The Beginning. The Beginning. Legalzinho. O novo anime da Netflix. O anime que saiu tudo de uma vez, ao contrário do Violet Evergarden, que tá saindo semanalmente na Netflix. Esse saiu todos os episódios faz uma semana? 3 dias? Não sei. Faz uns 3, 4 dias. E ainda bem que saiu tudo de uma vez, cara. Eu não ia aguentar ficar esperando, não. E sabe o que é uma coisa muito doida? Tem um monte de anime que dá pra assistir. Eu assino o Crunchyroll. Sim, Tem um monte de anime no Crunchyroll, já. Sim. Eles estão parados. Tem todos os 12 episódios, 26 episódios, 70 episódios. Sim. A Netflix fez uma lavagem cerebral em mim. Exato. Que se a Netflix coloca um bagulho tudo de uma vez, eu falo, não, eu preciso assistir, porra. Sim. Como assim? Não, como? Acabou de sair na Netflix. Eu não consigo entender o que aconteceu comigo. Eu sei, eu tenho a resposta. A Netflix é mais acessível do que o Crunchyroll. Porque o Netflix tem tudo quanto é TV Smart e no celular você pode baixar os episódios. Tem isso. O Crunchyroll você não consegue baixar. Eu tentei acompanhar pelo celular, então não dá pra ver no metrô, cara. Não dá pra ver Crunchyroll no metrô. Eu chuto que seja, pra mim pelo menos, eu acho que foi uma lavagem cerebral gradual desde as séries que eles lançam. Sim. Que eu acompanhava no hype, tipo House of Cards e Demolidor. Ainda mais se a gente não vê TV aberta, a gente tem o costume de chegar em casa, o que tem na Netflix? É meio que um costume. Então, né? E aí quando chega o Crunchyroll já é um ambiente diferente de acompanhar semanalmente, ou ver o que tem, ver de pouquinho. Então é uma mentalidade diferente. Uhum. Mas saiu esse Be The Beginning, que desses animes recentes da Netflix, os 3 últimos mais relevantes da Netflix, que são Violet Evergarden, Devilman Crybaby e Be The Beginning, são bem diferentes entre si. Sim. Mas os 3 têm uma qualidade de animação, né? Dá pra perceber uma qualidade de animação acima da média nas 3 obras. Eu vi os episódios de cada um, eu achei um trabalho primoroso e acho que se a Netflix começar a investir nisso, de um episódio bem trabalhado, animado, eu acho que ele vai começar a abrir uma demanda aí, um mercado próprio, cara. Eu acho que vai começar a incomodar algumas produtoras, cara. Eu acho uma boa isso. Eu não sei o que é que acontece, mas realmente dá um pouco a impressão, talvez um investimento maior por parte da Netflix, eu acho o pagamento... que ela só bota o dinheiro na mesa e fala, faz. Mas eu acho que tem um pouco de uma ideia de que quando os caras vão fazer um anime pra Netflix, eles estão realmente fazendo um anime pra fora, digamos. Então tem talvez uma necessidade de ser especial e de impressionar um pouco mais. Então tem uma qualidade diferente, as coisas são um pouco mais únicas do que o resto, entre muitas aspas, dos animes de temporada. O que não quer dizer que eles são necessariamente melhores. Tipo, Violet Evergarden, vocês acompanham os vídeos semanais dos meus comentários. Eu não gosto de Violet Evergarden. Apesar de ser, sei lá, a melhor produção pra TV da história, talvez, de tão foda que é. Mas eu não gosto. Que é o caso com Be The Beginning. Você não gosta de nada aqui, Tsuri. Eu tô começando a perceber isso. Talvez eu não goste de anime. Não, mentira. Mas, eu vou começar com coisas positivas. Vamos aqui. Lá. Tem muitas, ao meu ver. Eu acho, pra começo de conversa, eu acho que é ótimo que esse anime exista. Eu acho que esse argumento você pode falar pra qualquer coisa. Não, mas peraí, eu vou chegar num ponto. Tá, vamos lá. Porque a questão é que eu acho que existe uma ideia do pessoal de fora do meio que anime é Kamehameha e pedofilia. O Be The Beginning é uma tentativa de fazer uma espécie de... enganar a gente, veja bem, enganar a gente pra gente achar que ele é uma espécie de Death Note. Deixa eu desligar uma luz aqui que eu acho que tá meio zoado. Enganar a gente pra gente achar que é uma espécie de um Death Note.
que é uma coisa policial e madura e adulta e tal. Os 3 primeiros episódios são muito dinâmicos. Sim. Os personagens são... Tirando o moleque, o B, né? O matador B. Sim. Que é bem animezão, né? Os personagens são adultos, character design mais ou menos, um pouco mais realista do que a média percebida, né? A média percebida, não tô falando nem que é a média real. É escrito de uma forma que uma pessoa de fora do mundo dos animes consiga assistir tranquilamente, né? Por exemplo, a Ju assistiu comigo até perto do final. Ela não assistiu tudo, porque não ia dar tempo, né? Mas ela é o tipo de pessoa que se tem algo muito fantasioso numa obra, ela acaba tirando um pouco ela da história. Então, se tem muita fantasia, é um problema, mas os mistérios e a forma com que o roteiro estava escrito na forma dos pequenos, dos crimes, o suspense do motivo, quem é o B e o porquê que ele está fazendo esses assassinatos, isso já a deixava dentro da obra. Ela ignorava os aspectos fantasiosos de poderes e tal, porque o mistério era mais importante na visão dela. E eu acho que esse é um ponto positivo, porque uma pessoa de fora talvez consiga assistir até o final, porque, porra, o roteiro tá bem escrito, os personagens não ficam conversando obviedades, sabe? Então a coisa flui de uma forma legal pra quem gosta desse tipo de clichê de histórias policiais, né? Porque um clichê de história policial, e se vocês viram até o final, a história é simples. A questão é a forma com que os mistérios foram sendo revelados pro espectador de uma forma muito bem trabalhada, sabe? Eu acho que eles não entregaram muito cedo os mistérios. Eles conseguiram fazer com que a cada episódio tivesse uma vírgula a mais na história para você falar, legal, e agora? Qual é o próximo passo? Então, a cada episódio sempre tem um passo a mais que você quer saber, e a história... E aí, no 11º episódio, que é o penúltimo, você já sabe o final, porque é óbvio. Mas a história... Mas você ainda quer ver, então eu acho que eles conseguiram deixar o mistério, né? Muito bem amarrado. O que eu tava dizendo é até menos em questão da qualidade do roteiro, porque isso você vê quando você assiste. Eu tô falando a primeira camada superficial pra fazer com que a pessoa assista, sabe? Quando o cara vai ver na imagenzinha da Netflix... Ah, sim, entendi. Isso, entende? O marketing a chamada, foi feito a premissa... em cima de um assassinato. Tanto é que quando eu fui assistir com a Ju, eu li a sinopse e falei, Ju, é um anime, mas... A história é suspense policial que a gente curte. Exato. E aí não tem uma menininha bonitinha. Eu nem tô falando que isso é errado, inclusive. Eu tô aqui... É uma estratégia de marketing inteligente, na verdade, você tá destacando que eu sou, por exemplo... vem de uma coisa e no final do primeiro episódio você entende que é outra. Tem de certa forma, tem uma fantasia. Porque assim, eu sou o cara que tá inutilmente defendendo Darling in the Franxx, o anime mais anime que existe. A questão é que numa camada superficial você tem uma história policial com um investigador adulto de barba, com a polícia e assassinatos e mistério. Sim. Então, eu acho que é importante de vez em quando que a indústria faça esse tipo de coisa. Eu lembro faz um bom tempo, eu preciso tentar achar essa entrevista de novo, mas era entrevista com algum diretor de algum estúdio japonês de animação, não sei qual, não lembro agora. E os caras perguntaram essa coisa de o quanto vocês pensam, quando vocês estão fazendo a obra, o quanto vocês pensam que isso pode chegar lá fora, né, no Ocidente. E aí eles falam que eles pensam pouco, não é tanto o foco assim, mas eles têm pesquisa assim, e eles sabem que o público ocidental sempre pede, se eu não me engano, coisas policiais e sci-fi. É o clichêzão, é o que o público não japonês curte. Eu acho então que é importante essa é uma visão japonesa do que o público ocidental gosta. Então, mas aí que tá, disse o cara que é uma pesquisa. Sim. Ah, tá, ok. Né? Então, eles chegaram nesse ponto. Enfim, isso aí é uma questão superficial, uma questão de como atrair pessoas. Que funcionou. Que funcionou. Eu acho... Funcionou? Será? Eu não sei, não tô vendo tanta gente falando, mas é que a minha timeline é a timeline bem otaku mesmo, que ainda tá enlouquecida com Devilman Crybaby. Então, de repente, não é a minha timeline do Twitter que vai falar de B The Beginning.
Eu gosto... Primeiro que design de personagem realmente muito bom. Sim, o character design, as animações são boas, a colorização também, a iluminação... Sim. É linda, cara. O final do primeiro episódio, aquela luta na fábrica, muito bem iluminada. Eu gosto daquela luta na água com as velas. Sim. Que é o fim do terceiro episódio, se eu não me engano. Aquela cena é realmente muito bonita. Sim. Eu não gosto do design do moleque genérico de anime. Mas ele... Eu não gosto de praticamente nada do moleque genérico de anime. Sim. Mas a gente chega lá. Vamos falar de character design? Eu não gosto dos vilões. Aquela coisa tatuada, meio coringa, meio palhaço, sabe? Eu achei muito desnecessário, destoa da obra. O negócio é que é o seguinte... Eu abstraí, eu falei, beleza, são caras malucos, sabe? Eu abstraí, mas é muito zoado o character design deles. O que é bem admirável é que raramente varia, assim, não tem aqueles momentos que você... Deve ter em algum ponto. Mas é muito raro você perceber enquanto você assiste aquele momento que você podia pausar e falar, caralho, que desenho feio. Não bem estável, né? O design se mantém. Eu não gosto da escolha deles serem organização secreta de personagens sexys com pintura facial. Eu não tenho... Não me atrai esse tipo de coisa. É um clichê meio japonês, assim, né? Tem uma coisa que eu acho muito engraçada no começo, depois vai se perdendo, vai deixando de lado um pouquinho, só recupera num episódio que eles vão invadir uma casa e tem um cara com uma bomba. Mas tem um padrão pros vilões que é, ou eles são os personagens sexys com pintura facial da organização secreta, ou uns minions com cara de caveira que agem como vilãozinho de desenho infantil. Sim. Tipo, nós vamos matar todos! Sim. Mas a história explica depois lá pro final. Eles são tipo uma sobra de uns experimentos. Isso, pelo menos eles tiveram a preocupação de dar uma desculpa razoável pro espectador, porque eles poderiam muito bem ignorar isso e falar, não, eram minions e foda-se. Mas teve uma explicação. Usados, né? Mas teve uma explicação, a questão do ouro, né, que eles tomavam, ouro líquido, que até uma dica, acho que no segundo episódio eles falam, teve um crime aqui de um carregamento de ouro e ninguém quis investigar. Eu achei esquisito isso. Na hora que a menina fala isso, eu falei, isso vai ser importante lá na frente. Então o roteiro ele é bem amarradinho. Eu acho que os pequenos defeitos que essa obra tenha com relação a character design ou outros aspectos que o Kitsune vai levantar, eu acho que o roteiro em si, ele amarra muito bem e pra mim coloca a balança mais a favor do que contra a série. Pra dar o meu último ponto positivo, como eu falei, eu gosto dos primeiros episódios. Sim. Tem várias coisas que eu não gosto, mas enfim, em geral, eu gosto do dinamismo. Sim, tipo, o primeiro episódio acaba com uma perseguição de carro que envolve um tanque, depois tem aquela coisa no prédio, a menina foge do prédio com um skate. É animal. É animal. Eu não sei qual é a força na perna que essa menina tem, porque o skate não é motorizado. E ela tá na velocidade de um carro na estrada. Mas dane-se. É dinâmico, é divertido. Que o poder dela também, né? Ela tem um poder na perna, né? Ali. Eu tenho outros problemas de lógica com essa história que eu nem vou citar porque eu não lembro. Mas, enfim, essa cena, a luta do cara na água com as velas que eu já citei, as cenas de luta e tal, e essa coisa, ela vai... tem um drive, sim, digamos assim, é uma coisa que impulsiona você a continuar assistindo. Então, esse começo é um começo feito pra assistir maratonando na Netflix, sim. Sabe? Então, isso é muito positivo, isso é muito legal, inegavelmente. O meu problema com The Beginning é um problema estrutural. Legal, legal. A gente vai discutir o que eu queria. Roteiro, vamos lá. Então, é a questão do roteiro, porque... Diga você, Danilo, diga o que você acha da série como um todo, do roteiro, o que você... Eu acho que se a gente... Só eu tô falando. Não, assim, é que eu gosto de entender a sua visão primeiro, pra depois dar o contraponto, porque eu acho muito complicado a gente também só falar aspectos positivos, né? Porque como eu acabei de assistir... Nós dois acabamos de assistir hoje, agora, a gente tá aqui comentando... com o fervor aqui das emoções, né? Eu acho que a minha visão ainda tá
nebulada, não é a expressão certa? Nebulosa. Nebulosa, né? Minha visão tá nebulosa com relação ao quão maravilhado eu fiquei com os personagens. Eu acho que a relação que foi construída entre o Cave e a Lily... É Lily, é isso? Eu perdi Lily. A página. Lily. Então, eu achei a relação deles muito bem trabalhada, além da relação com o Doutor, com o melhor amigo lá do Cave, que no final se revela o vilão, que era meio óbvio que ele era vilão, porque ele tinha o character design, um traço meio vilanesco, né? A gente que assiste anime, a gente já bate o olho e fala, cara, isso aí tem cara de vilão, mas ele troca ideia com o cara de boa e tal, então não é vilão. Mas, né? Enfim, então eu gostei da relação que esses 3 personagens ficaram amarrados na história com relação ao passado da irmã do Cave e como a história, a cada episódio, mostrava um pouquinho do passado de um ou outro personagem. O romance do B com a Yuna é bobo, é Romeu e Julieta clichê, mas funciona pra história. Mas todo o background que é construído em cima disso, que é uma ilha pequena que atrás na desculpa inicial de reviver deuses e começa a fazer experimentos e a ganância humana faz com que vamos usar isso para o nosso benefício próprio, vamos usar para um exército e tal. A coisa como isso vai ampliando o background é muito mais interessante, ao meu ver, do que o romance Romeu e Julieta dos dois, tanto é que isso não é tão importante pra história. Move a história, mas o mais... É um MacGuffin. É um MacGuffin total. Ele só tem a função de fazer com que o... Exista o combate. Existe o combate. Porque se tira... Ele tem que fazer o moleque ir pra frente. Acabou. Não, e outra, se você tira o moleque com o romance da Yuna e tira os vilões, a história ainda iria funcionar. Porque tem o médico, que ele é um serial killer, ele faz um assassinato estruturado né, com um monte de... Como é que eles chamam aqueles seres lá? O Regis. Eles usam o Regis. Ele consegue usar o Regis para poder ocultar o crime dele, entendeu? Então, a história do detetive com esse doutor... Puta, isso já funciona. O moleque é um MacGuffin extra pra agradar o público otaku. Pra ter as batalhas. Porque se não tem as batalhas com o moleque, você tem uma história de detetive muito boa. Então, ele entrega pros 2 públicos. Eu achei isso muito bom. A minha questão é que você tá falando... você tá vendo o copo meio cheio. Você tá dizendo... se não tivesse essa parte da história e tal, a história da investigação funcionaria sozinha. Sim. Esse é todo o meu ponto. Eu mal consigo entender por que toda a parte mística dessa história existe. Eu acho que é tão desnecessariamente complexa. O meu grande problema estrutural com B The Beginning é que é como se tivesse umas 4 ou 5 histórias ao mesmo tempo que não necessariamente se influenciam. Você sente que a história começa pela metade? Você sentiu isso? Depois você... Eu senti que depois do 2º ou 3º episódio, eu tava com a sensação de... Isso é uma 2ª temporada? Eu te juro, eu perguntei de fato isso, porque... A história começa falando de tanta informação de background, de o cara ficou parado 10 anos, a irmã e não sei o que, e eles vão construindo várias coisas no passado, nesses 3 primeiros episódios, que eu pensei, cara, parece que já houve uma série toda por trás, né, Mas não, que realmente o que você falou faz sentido, tem muita coisa, tem muita história, então eles tiveram que falar tudo de uma vez, então dá essa sensação de, será que é demais, né? Cara, tem o começo da história, tem uma premissa básica que eu acho interessante. Tem um maluco assassino deixando marcas misteriosas da letra B. Isso.
E aí chega um investigador gênio, clichê, que me incomoda profundamente, mas a gente tem que aceitar. Todo mundo adora um Sherlock. Né? O cara basicamente o Sherlock. Eu gosto do cara gênio. Eu não gosto que todo cara gênio ele tem que ser excêntrico, relaxado, tem que dormir pra caralho e tem que fazer escrever numa lousa compulsivamente. Eu acho que, sabe, o cara pode ser um gênio, ele pode ser um Patrick Jane, tá ligado? Ele pode ser um mentalista. Tipo a própria Lily, que é gênio, mas é tipo uma pessoa normal. Que compra pão, sabe? Mas eu acho que a Lily construiu a história dela de que ela é um potencial gênio. Ela não despertou ainda. Então ela tem aquela mente curiosa, mas ela não tá no nível do Keith ainda, porque ela não teve, né? E aí... provavelmente quando ela despertar a genialidade dela, ela vai começar a sentar na cadeira que nem o L. Eu acho que isso... A história mostrou que ela tá começando a virar o gênio que o Keith é, quando no final ali, quando tava o ápice pra pegar o doutor, ela acordou, né, depois de ter sido quase morta, e ela se trocou na frente do moleque lá, do loirinho. Que é tipo, pouco. Agora eu tô com a mente um pouco mais aguçada no caso, então foda-se o pudor. Não me importo com convenções sociais, Exato, né? Então aquela cena já demonstra que ela já tá elevando o nível dela. Voltando ao conceito básico do começo da história. Você tem esse assassino misterioso, você tem a chegada do detetive gênio e a ideia de que tudo isso é pra desviar a atenção e os caras precisam entender o que tá acontecendo. Isso são mais ou menos os 3 primeiros episódios. Tem a parte sobrenatural, mística, mágica, fantástica, mas enfim, eu gostaria que não tivesse, mas não é esse o ponto no momento. O 4º episódio começa com a questão do... Aliás, o primeiro episódio dá a ilusão de que as coisas têm relação. O fim do primeiro episódio tem aquele maluco Mitsukaze, sei lá, o cara de cabelo longo. Isso. O suposto líder falando, te encontrei. E aí o Coco fala, vou encontrá-la. E o outro fala, vou encontrá-la. O Keith, né? Sim. Então todos eles estão falando a mesma coisa, então está tudo interligado. Mas aí você vê, a partir do 4º episódio, qual é a questão do Keith. A questão do Keith é que ele quer encontrar quem matou a irmã dele, certo? Certo. Então você tem a história do Coco, o matador B, que tá atrás da irmã, e o outro que tá atrás do assassino da irmã. Superficialmente, essas coisas têm alguma relação. Dá pra você falar isso em voz alta e dizer que elas têm relação. Mas tem relação porque os personagens são relacionados. Mas a busca de cada um... tipo, a vontade de cada um... O alvo não é o mesmo. Porque tem o doutor, que é o alvo do Keith, e tem isso também. O cabelo longo lá, que é o alvo do B, né? Então são 2 alvos, na verdade. Que a história vende inicialmente que é um cara só. E um não depende do outro. A história não é exatamente amarrada. Dá pro Keith solucionar a história dele sem... o B, o Coco, solucionar a própria história. Sim, dá. Você entende? Inclusive, quando você chega no penúltimo episódio, que tem o Coco tá no dirigível e o Keith tá num trem, eles estão, tipo, completamente separados, as ações não dependem uma da outra, as coisas não se relacionam, então são realmente 2 histórias correndo paralelamente, na qual os personagens têm ligação um com o outro. Sim. Meio que assim, olha, o B, vai lá resolver sua parada, eu vou resolver minha parada aqui, foda-se o que vai acontecer no dirigível, porque eu não tô nem aí, eu quero repegar o doutor aqui no final. Eu mal entendo por que o Dr. Gilbert precisa ser o líder do Market Maker. Ele não era. Assim, não, ele não era o líder do Market Maker. Não, tanto é que... você viu a cena pós-crédito do último episódio? Ele manda nos caras... Cena pós-crédito do último episódio? Tá explicado. Você não viu a cena pós-crédito do último episódio. Spoiler pra você. Agora fala. Tá, o cara que morreu, do olho, do cabelo longo, também era um Red. Sim, eu sei. O vilão verdadeiro é aquele loirinho que no
passado, loirinho não, aquele cara de cabelo branco que fala, eu vou te encontrar de novo, fica aí seguro dentro da casinha. Na neve lá, quando o cara pula em cima do moleque e fala, eu vou te salvar, tal, que é o Kiritsugaya, um negócio assim. Mas não é o cara que luta com o Coco no último episódio? Não, ele... Na frente da menina que tá amarrada, caralho? Não. Tem um outro personagem? Tem um outro. Esse outro é um cara de cabelo branco. Exatamente. Esse outro é o cara de cabelo branco que lá, quando eles estavam pequeno, que salvou o Coco. Que falou, entra aí no bunker, tal, que eu vou limpar a área aqui fora. Bom... Que perde o braço, que até ele aparentemente tá morto, aí ele corta o braço do moleque, não é? Tá, sim. Aí, no final, na cena pós-crédito, ele fala, eu vou recuperar o meu braço. Ok, de qualquer forma... Ele não é o líder, o doutor ele tava sendo usado, independente dessa cena pós-crédito, ele tava sendo usado pelo Market Maker, tanto é que quando ele liga lá pra cima e fala, preciso que exploda, faz o caralho a 4 porque o Keith tá atrás de mim. Os caras viram e falam, se vira, malandro. Não é com a gente mais. Então é isso. Então ele não era o líder. Em certos momentos parece que ele tá controlando, em certos momentos parece que ele tá sendo controlado. E de qualquer forma, mesmo que seja esse último cara que você falou aí da cena pós-créditos, invalidando qualquer coisa que eu tenha falado nessa última meia hora, peço perdão, tudo que eu falei é inútil, o Dr. Gilbert ainda não tem praticamente nenhuma relação com a trama do B, do Coco. Não, esse é um defeito. As coisas não se ligam, sabe? E aí quando você... Tipo... O cara foi importante pra Market Maker, né? Ele ordenou o ataque lá no começo, que deu a merda toda na jaula branca, que causou toda a fuga e tal. Aquela estrutura de Regis ali, então, ele foi importantíssimo. Ele foi importantíssimo pra construir toda a história, né? Exato. Mas no fim... Tem a cena onde eles estão conversando e o Dr. Gilbert fala pro cara, pro Keith, eu fiz tudo isso pra provar que nós somos iguais. Quando você pega isso, você tenta entender a história do cara, e é uma história interessante. É um maluco que tem compulsão por matar, ele precisa continuar matando, e ele tem um cara que ele considera amigo, que ele admira, e ele tá apaixonado pela irmã dele. Mas ele tem essa coisa dentro dele de matar. Ele fala pro cara, tem alguma coisa que você não entende? O cara fala, assassinato. Assassinato é a negação completa da racionalidade. Nesse momento ele fala isso no último episódio, que quando ele diz isso e o maluco responde que o assassinato é uma coisa que é a negação completa da racionalidade, foi a primeira vez que ele chorou, ele se sentiu desprezado e tal. Então, a mente maluca do cara, que tem várias personalidades, o caralho, ele fez de tudo pra provar pro cara, tipo, foi a primeira vez que ele sentiu rejeição, a primeira vez que ele sentiu diminuído, a existência dele foi negada, e ele fez um grande plano pra provar pra esse cara. Foi o Coringa tentando fazer o Batman matar. Como é que chama? O Batman matar, tentando transformar o Harvey Dent no mal, né? Sim. O grande cavaleiro branco de Gotham virar o mal. Então é um plano interessante, nem tem um problema que seja... É uma história bonita de amizade também, porque ele tava tentando se aproximar do Keith, porque ele admirava, né, e tal. Então, mas a mente maluca dele fazia com que ele tivesse essa compulsão, e o Keith tem uma compulsão por resolver crimes e soluções e mistérios. Então ele falou, alguma similaridade nós temos, né? Então eu quero transformar uma situação em que ele de fato se iguale a mim. E ele conseguiu, que foi o ato de assassiná-lo no final. Aí o negócio... ele conseguiu, exatamente. Inclusive eu tenho um outro problema com isso também. Ai, meu Deus. Mas, mano, beleza. Ele fez tudo isso pra eles se igualarem. O que foi tudo isso? Foi um plano de revolucionar exato. Uma organização que recriou os ossos de deuses pra criar soldados que eles espalham pelo mundo e criar... Mas aí dá pra gente separar... Só pra eu terminar meu raciocínio, o Gilbert tava dentro do anime dele. E aí, quando ele quis provar pro cara que eles eram iguais, ele criou um segundo anime e enxertou no próprio anime e falou, eu fiz toda esta merda aqui. Você assistiu a segunda... de bicho se matando.
pra você provar que você vai ter que assistir esse anime junto desse pra que você seja igual a mim. E é esse o meu problema, as coisas não se conversam. São duas coisas completamente paralelas. A cena final do anime tem o Keith entrando no carro da Lily, e aí eles estão conversando e tal. O Keith fala... O Keith fala... Foi só mais uma charada e precisava ser solucionada. O que eu gostaria que fosse realmente só mais uma charada, e não que tivesse a ver com a busca dele pelo assassino da irmã. Mas enfim. Aí, no fim, eles encontram o Coco na calçada, mas já é uma cena super longe. Sim, E o cara, tipo, oi, chega aí, vamos comer, e aí acaba o anime. Aparentemente não, tem uma cena pós-créditos. Mas aí acaba o anime, e o Be The Beginning não tem nenhuma importância. Ele nem fala, eu acho, né? Ele nem fala, ele fala, não, a gente vai entrar também, tô com fome, comprar pão, sei lá. Ele não tem nenhuma importância pra história. Então, esse é o meu maior problema do negócio. Eu acho toda a parte mitológica, mística, sobrenatural uma merda, e todo esse núcleo uma grande bosta. A boa parte desse núcleo... O Coco é um personagem horrível. Sem graça total, ele só tem uma cara. Ele tem os momentos que ele tá fingindo ser o consertador de violino, que é muito pouco importante. E que mesmo assim ele não expressa nenhum tipo de reação ou interação mais calorosa. Ele é sempre meio distante. Eu consertei. E o resto, aí. Ele é o protagonista edgy, que sofre, adolescente de anime normal. E grita toda hora, né? E ele grita e o olho bugalha lá pra fora. Não, assim... Essa obra tem os seus problemas. Eu acho que o maior problema você conseguiu expor bem, que é o fato de ter duas histórias completamente diferentes se conversando ao mesmo tempo, né? Não se conversando. Não, eu acho que eles tentam conversar, mas são duas velhas falando idiomas diferentes e elas estão conversando com elas mesmas, tá ligado? Uma tá falando que tá indo no mercado, a outra tá na farmácia, elas falam cada uma da sua doença e vão embora e elas estão satisfeitas, sabe? Tipo isso. Eu entendo esse lado e eu concordo, mas eu acho que não precisa necessariamente levar tão a ferro e fogo assim. Eu acho que essa questão da mitologia não é tão uma bosta assim. Ela é simplória. A questão é que foi escrita de uma forma poética para tentar disfarçar a simplicidade dela. Porque se a gente pegar ao pé da letra, é uma história onde o destino obriga com que aqueles dois personagens vão para a estrela, sei lá em cima, né? Canopus. Para o Canopus, e lá eles vão se unir e gerar uma nova era de novos seres ali e tal. Então já estava escrito que a história seria assim, e eles de forma inteligente disfarçaram isso contando bem devagarzinho. Mas se a gente pegar qualquer filme policial ao pé da letra também é simples. A questão é a forma como é amarrado e como o suspense é entregue. Sabe? Eu acho que um erro que muita série policial faz, e esse anime não comete, do vilão não ser um cara que você não enxergou. É um vilão, um personagem novo, tá ligado? Tem muita série que, eu tô suspeitando desse personagem. Aí ele fica falando sobre aquele personagem. Não, mas agora é outro personagem suspeito. Aí fica, sabe? Que pra mim foi mais ou menos o final desse anime, quando ele luta com aquele maluco de chapeuzinho. Que não, toda mas aquele a série é o cara de cabelo longo, que é muito importante, falando com o líder da polícia e tal. E no final é o cara de chapeuzinho, que é uma virada interessante, que é uma virada boa. Eu não achei uma virada interessante, eu achei só uma tentativa desesperada de ser imprevisível. Não, funcionou, foi imprevisível. Imprevisível mas imprevisibilidade não é uma qualidade per se. Eu acho que o seu argumento estaria certo se você falasse que no pós-créditos aí tem outra virada que aquele cara realmente não era o líder. Porque aí ele se eu tivesse visto esse pós-crédito, eu tinha batido a cabeça na parede. Ainda bem que eu tô agora gravando porque ele repete a fórmula de novo. Ele fala, não, realmente aquele outro cara também não era o vilão verdadeiro. Isso é tosco.
Eu me perdi o que eu tava falando. Então, ele não comete esse erro de... Ele apresenta todos os personagens né, no início da série. Tem o doutor, ele tá desde o primeiro episódio. Tem o cara do chapéu, que ele tá em toda a cena. Ele dá uma pitadinha de... Olha, melhor a gente fazer de outro jeito, tal, não sei o quê. Porque ele é o líder, de verdade. Então, quando ele fala cabelo longo, lá ele fala, ó, vamos fazer assim... E aí não mostra se de fato, entendeu? Então, dá a pitadinha dos personagens e você tem todas as peças do xadrez ali pra você jogar. Muita série policial pega uma peça nova fora do tabuleiro e fala, pronto, esse é o vilão. Aí você, caralho, entendeu? De onde surgiu? Pelo menos isso você não comete aqui. Eu acho sim, tem muitos elementos nessa história que atrapalham o entendimento, né, como um todo. Eles às vezes não se conversam, o moleque fica jogado de lado realmente, mas foi bem amarradinho. O meio da história, o moleque é completamente deixado de escanteio. Não, tanto é que tá rolando toda a investigação do doutor e ele tá o quê? Parado na neve olhando pro nada. Porque não, eu tenho que esperar o momento certo pra pular no vento e tal. Então, o moleque... Ele passa 2 episódios esperando ele passa 2 episódios sem aparecer. Por quê? Porque o mais interessante é a busca do doutor. Mas o... Pois é, o moleque, esse é o meu negócio. Então, o moleque existe pra vender pro otaku médio. Pra ter ação. Você até falou que a maior parte das histórias policiais são simples. Eu queria a simplicidade. A história básica... Se você, mesmo que mantivesse a questão da irmã... a questão da irmã e do doutor e da compulsão por morte, sim, e de repente do cara criar a situação de vários assassinatos pra desviar a atenção, isso é da hora. Agora, esse anime é como se eu estivesse vendo o Máquina Mortífera e colocado uma tela do lado pra assistir o Warcraft e dado play ao mesmo tempo. Eu te entendo. Não faz sentido essas duas coisas estarem nessa história juntas. Realmente. Essa é a merda desse anime. Então tem toda uma... Até porque tem elementos sessão... fantásticos acontecendo, com espadas e explosões e, sabe, um monte de coisa, mas a polícia age normal, a mídia também, é tudo muito, como é que eu digo, realista, mas aí você olha pro lado, tá lá um cara voando, tá ligado? É bizarro, realmente. O anjo de asas negras. Mas assim... Eu não vou dizer, não é um anime vagabundo, sabe? Não é um anime que eu vou olhar e falar que não se esforçaram, que não é um Black Clover que... eu não recomendo. Eu recomendo. Não, também não. Eu acho que é uma boa experiência, principalmente porque essa história... O Keith, ele é o cara que ele move o seu interesse em querer assistir. Eu acho que ele foi escrito de uma maneira muito clichê, óbvio, mas interessante pra... você querer continuar assistindo. Eu acho que foi muito bem pensado. O Keith vale o anime, de certa forma. Eu não gosto A Lily é uma personagem... Eu gostaria que a relação Keith-Lily fosse mais importante. Ela é superficialmente importante, mas eu acho que vai ter uma segunda temporada. Pouco importante. Eu espero. Vai ter o B, The Middle, né? The Middle. Aquela série lá, no meio do nada, né? The Middle, lembra? The Middle é uma série de família. Que é de comédia. Então, vai ser o B, que ele vai ser o moleque que não faz porra nenhuma. Ele vai estar lá no meio. É bem isso mesmo. Isso. É o B in the Middle, tipo Malcolm in the Middle. Isso, Coisas que me incomodaram. Por favor. Aquela hacker teclando com o pé. Aquilo me incomoda num nível... de querer quebrar a porra da TV. Ela tá digitando... Tudo bem ela ter 20 teclado. Não tem problema. Ela pode ter 500. Não tem problema ela ter touch pra ver o código andando. Eu acho isso exagero também. Mas ela teclar no pé... eu não entendo. Ela tem um teclado gigante. E ela digita com o pé também. Não faz sentido aquilo. Sabe? Realmente... E outro ponto que me incomoda... A tentativa... de fazer com que a gente se importasse com a possível morte daquele garotinho lá, o Bran. Eu achei que aquele episódio foi muito bem escrito, no sentido de, ele vai se fuder, ele descobriu algo muito grande, que é a espionagem, e ele vai se fuder, e a gente precisa se importar com ele. Só que o fato dele mal ter aparecido nos episódios anteriores, fez com que não pesasse tanto, igual... a cena fatídica do Hughes. Que todo mundo fala, porra, né? Não sei o quê.
Porque ou, por exemplo, Hughes, o período é construído. Agora aqui... O período que a própria Lily foi sequestrada, né? Então... Que é melhor do que isso. É melhor. Então, não há... quando ele é morto, eu pensei... Morreu, é uma pena. Ele apareceu uma cena dando em cima da hackerzinha. Tanto é que eu acho que se ele tivesse aparecido em todo o episódio, sabe? Repetido, forçado mesmo. Todo episódio dando em cima dela, a gente ia se importar mais com a quase morte dele. Porque você ia ver ele investindo e a hacker dando o pé na bunda dele. Ia ser uma cena de comédia pra dar uma quebra. Aí você ia ficar, pô, que esse personagem é simpático e tal. Eu acho que isso ia ficar legal. Esse anime, inclusive, tem um timing cômico bom, quase bacana e eficiente, né? Não, é razoável. Ele tá o suficiente pra história não ficar o tempo todo se levando a sério. Eu acho que ele não tá tão japonês. Se ele tivesse japonês, ele ia estar um pouquinho mais escrachado. Mas eu acho que eles deram uma diminuída no tom. Mas eu acho que já, pelo menos, não é essa história que tá o tempo todo com música dramática e se achando a coisa mais importante do mundo. Não, ele dá uma quebrada de vez em quando. Os personagens são tipo... Quando eles não são do núcleo Market Maker, Coco e Jaula Branca, o pessoal da polícia, até o próprio Keith... É um pessoal que parece ser humano um pouco mais ser humano, assim. Sim. Tirando quando a série tá forçando a barra pro Keith ser um gênio. O cara, nossa, ele escreveu tantas vezes na parede que a parede ficou branca, ele escreveu por cima. Ele escreveu preto, branco, vermelho. Ele agora escreveu uma fórmula matemática no teto pra desenhar o rosto da irmã. Desde quando isso é um segredo? É uma investigação pública conhecida. As pessoas sabem que ele tá investigando a morte da irmã. É que ele é o que? É obsessão, obcecar? Exato. É obsessão pela morte da irmã dele, que ele quer desvendar o que realmente aconteceu. Eu acho que... As lousas são... os recursos pra mostrar que ele é gênio me cansam profundamente. Eu acho que... O texto na tela. O texto na tela é um recurso que me incomodou, mas eu me lembra aquele Monogatari, aquela franquia, né? Lembra Sherlock. O Sherlock tem isso. O Sherlock também tem. Eu meio que ignorava, eu lia, tá? Mas eu não gosto muito desse recurso de texto, não, porque é meio que você que tá assistindo é burro e eu preciso deixar na sua cara a informação. Tem uns momentos que são relevantes, mas tem uns momentos que são relevantes só... porque é quando ele tá falando uma coisa, e o texto o pensamento dele tá em outro ponto. Então isso é legal. Agora tem uns que é só a informação básica que talvez ele pudesse falar em voz alta. Não, em vez de colocar o texto de gênio na tela. E quando o B fala, eles são regs, aí escreve regs? Aí o outro fala, sim, regs. O que é regs? Parece Cavaleiro Zodíaco, não? Regs? Ele fala 4 vezes a palavra regs. E escreve na tela ainda. É muito bom. Mas quando você diz que a história do doutor do Keith não tá amarrada com a do B, quando as duas histórias são totalmente separadas, eu acho que há um equívoco aí. Porque... Não, eu não vou falar o óbvio que ele desvendou a pedra, então tá amarrado. Eu não vou falar o óbvio. Eu vou falar o seguinte: essas duas histórias, pelo menos, elas se cruzam num ponto que vai dar a segunda temporada, que é: eu estou numa ilha onde possivelmente metade ou mais da metade da população são regs, a ponto de explodir e dependem do ouro derretido. E isso dá uma história policial muito boa. Eu acho que esse potencial é o que me atrai a continuar assistindo se vier uma segunda temporada. Eu acho que essa foi uma amarração muito boa. Porque não foi só uma coisa de, olha, eu desvendei a pedra aqui, por isso que você existe. Não é só isso. Existe toda uma consequência do fato de ter desvendado aquela pedra e agora aquela ilha tem pessoas que podem estourar a qualquer momento de loucura. Sabe? Eu acho isso legal. A minha questão é que a busca de cada um, tipo, toda a história tem um desejo central. Personagem sim, não é o mesmo vilão, né? X. A busca de cada um independe um do outro. Sim. As histórias podem... Se a questão do Coco não fosse solucionada, daria perfeitamente pra questão do Keith ser solucionada sem isso. E vice-versa.
dava perfeito, não tinha nenhuma necessidade de essas duas histórias terem sido contadas em paralelo. E também não haveria necessidade das duas histórias terem sido concluídas. Também não. Poderia terminar com: ô B, legal, você conseguiu resgatar sua namoradinha. E o assassino da minha irmã? E agora? E aí o doutor ser uma segunda temporada. Pra construir mais. Poderia ser. Mas tem aquela coisa de: eu preciso fechar tudo nessa primeira temporada, pelo menos, e deixar uma vírgula pra quem sabe ter uma segunda temporada. Mas eu preciso fechar o máximo possível e eu tenho muita história pra contar, então vamos acelerar e vambora. É um erro, mas funcionou, é legal, eu achei. Vou dizer que, no fim das contas, eu não gostei do Be The Beginning. Tipo, de verdade, eu achei um anime... Ele não é um anime ruim, mas é um anime qualquer. Eu não acho que ele é qualquer, eu acho que ele é acima da média. Eu acho que ele é acima da média com a preocupação de tentar fazer com que você assista o próximo episódio. Porque tem muito anime que ele termina o episódio e você fala... Ele é bem dirigido e bem editado, isso é. E bem animado. Sim. Então, porra... Ué, mas aí eu tô assistindo... Ele só não tem um roteiro do Scorsese, caralho, mas é um... Não é essa a questão. Eu não estou querendo genialidade, eu não estou querendo profundidade. Eu sei, eu não tô sendo aquele otaku padrão que tá... Ai, você não gostou do que eu gostei. Eu entendo o seu ponto e eu concordo com todos eles. A questão é, o lado negativo é menor do que o positivo. Pra mim, o lado negativo é metade da história. Então temos a questão do meio copo cheio e o meio copo vazio. Então, realmente é esse caso. Metade da experiência é completamente desnecessária pra mim. E aí eu sinto que eu tô perdendo tempo na maior parte do tempo que eu tô assistindo anime. Entendi. Esse é o meu problema. Enfim, esse negócio ficou mais longo do que eu esperava. Gostei. Mas a gente pode... Isso é um experimento. Uhum. Talvez a gente consiga, eu e o Danilo, fazer mais vídeos desse tipo, da gente debatendo. De repente, o pessoal vai curtir, vai querer falar que, não, quanto maior, melhor, vou ouvir como um podcast. É meio que um podcast até, de certa forma, né? Então, ficamos nisso, senhor. Não, ficamos nisso. Eu acho que é importante também a gente ouvir o feedback de vocês com relação ao formato do vídeo. Porque a questão aqui é YouTube, a gente quer que a experiência visual seja interessante, então eu acho que esse debate olho no olho que a gente está fazendo aqui é legal de fazer até para ter contrapontos, né? Visões diferentes de uma mesma obra, e também eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de formato mesmo, uma coisa sem roteiro, uma coisa mais bate-papo, uma coisa de sentou e comentou, sabe, aquele fervor da emoção sobre o anime escolhido, né? Então, realmente é um teste e a opinião de vocês é muito importante pra gente continuar trabalhando no nosso material, inclusive o apoio do Padrim, né? Que eu adoro conversar com vocês do Padrim, apesar de eu estar menos ativo ultimamente, mas eu tô lendo o que dá, porque vocês falam muito. Muito. O grupo do Padrim é insanamente agitado, amigos. Então, se você quer fazer parte, a gente tá sempre lá. padrim.com.br/videoquest. Você ajuda o VideoQuest a continuar existindo. Beleza. Então, é isso, senhores. Abraço. Valeu. Falou. Falou.